Já vamos começar a falar a respeito do tema desta noite. Nessas próximas 3 terças-feiras, né? Nós vamos estar falando sobre paternidade. Esse mês de agosto nós vamos estar trabalhando esse tema, paternidade. E hoje vamos estar falando sobre as 3 metas fundamentais da paternidade. Eu creio que paternidade é um dos temas centrais da palavra de Deus. Deus, ele se revela ao homem como um pai. Deus, ele se revela através de Jesus Cristo. Jesus, ele vem e traz essa revelação sobrenatural da paternidade de Deus. Deus como um pai, a revelação da natureza e do caráter de Deus foi através da paternidade. Então, nós cremos que esse é um tema central nas Escrituras e que precisamos entender. Creio também que entender paternidade nos dias de hoje é uma chave geracional. Nós cremos que o nosso Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Cremos que Ele é o nosso Deus, será o Deus dos nossos filhos, será o Deus dos nossos netos e bisnetos, e de geração após geração, Ele será Deus, será exaltado, engrandecido, e a palavra dele será a base para tudo aquilo que nós vamos construir na sociedade. Então, esse tema para nós é muito importante, e é sobre isso que nós vamos estar falando. Pois bem, vamos lá então, vamos juntos agora, nos próximos minutos, mergulhar nesse tema paternidade. Eu vou ler algumas coisas que são estudos que nós criamos através do seminário Pais que Ativam Destinos. Então, eu vou ler um pouco daquilo que Deus tem colocado em nosso coração a respeito de paternidade e de como Deus ele constrói isso em nossos corações e como Deus fundamentou tudo isso a partir desta revelação. Bom, a verdadeira paternidade, também pode se entender maternidade, ela se inicia com Deus. O próprio Deus se revela ao homem como um pai. Ele se revela ao homem como um pai. Deus, ele cria o homem e ele se revela ao homem como um pai. A palavra, a tradução hebraica para pai é Abba. E a palavra Abba significa fonte. Isso, exatamente. Significa fonte. Então Deus, ele se revela como a fonte da criação humana, da criação do homem, do ser humano, da humanidade. Então, ninguém melhor do que o próprio Criador, aquele que estabeleceu os princípios da paternidade e também da vida, o autor da vida e o fundador da família, ninguém melhor do que ele para nos ensinar sobre o que realmente significa paternidade. E como Deus fez isso? Em Gênesis, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 26, diz assim: Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então Deus, ele cria a humanidade, a sua imagem e semelhança, e ele transfere para o coração do homem a essência dessa paternidade. Porque ele pede ao homem e à mulher, a palavra de Deus diz que Deus criou o homem e mulher e deu uma ordem. O primeiro mandamento é: sejam férteis e multipliquem-se. Então, o Senhor, ele ordena para que o ser humano, então, ele se multiplicasse. Ele deu a capacidade para que o ser humano fosse, então, fértil e se multiplicasse sobre a terra. A primeira frase registrada do Senhor para os homens instituiu o princípio de paternidade, então. Ou seja, sejam férteis e multipliquem-se. O homem foi ordenado a reproduzir a semelhança de Deus. E aqui existe algo poderoso nisso. Nós fomos chamados para reproduzir na vida dos nossos filhos a semelhança de Deus. A ordem é multiplicar aquilo que Deus colocou dentro do ser humano, na vida e no coração
dos nossos filhos. Quando nós acompanhamos o livro de Gênesis, você, a partir do capítulo 5, você vai acompanhar a palavra de Deus falando sobre as descendências. Deus, ele cria o homem e através da vida do homem, ele cria a sua prole. E então, de geração após geração, o propósito original de Deus era que o ser humano reproduzisse a natureza dos céus, o caráter dos céus, na vida dos seus filhos, começando com Adão e Eva, os filhos de Adão e Eva, e de geração após geração, houvesse então essa transferência sobrenatural da natureza e o caráter de Deus na humanidade. Então, a multiplicação ela aconteceria desta forma. É assim que o céu se multiplica, é assim que a natureza do céu se multiplica sobre a terra. É quando nós, como pais, reproduzimos a natureza de Deus que está em nós, na vida dos nossos filhos. Por isso o tema desta noite, as 3 metas fundamentais da paternidade. Deixa eu falar para você qual é a primeira meta, um dos primeiros fundamentos, uma das coisas mais importantes na paternidade. E lembrando, diga-se também maternidade, porque tanto o pai como a mãe transferem da sua própria natureza para os seus filhos. Então, a primeira meta, a meta número 1 na paternidade é reproduzir a natureza dos pais em seus filhos. Isso mesmo, reproduzir a natureza dos pais em seus filhos. Então, analisando esse primeiro mandamento de Deus para o homem, no qual o Senhor afirma que o ser humano deve ser fértil e multiplicar-se e povoar a terra, nós podemos identificar 3 pontos fundamentais da paternidade. E o primeiro, em relação à essência dos pais, é reproduzir a sua natureza nos filhos. Reproduzir a sua natureza nos filhos. Isso é a parte que significa, ou seja, o que está por trás da palavra imagem. Reproduzir a natureza significa reproduzir a imagem. Na criação, Deus é o Pai e a raça humana é a sua prole. Criando-nos a sua imagem, a intenção primordial do Senhor era que tivéssemos e refletíssemos a sua essência, ou seja, quando Deus cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, a ideia original de Deus é que este ser humano, criado pelo próprio Deus, transmitissem ou transferissem, refletissem a sua própria essência, a essência do próprio Deus. Da mesma maneira, a primeira meta que os pais devem ter em mente deve ser de que seus filhos tenham e reflitam a sua própria natureza. A primeira meta e aquilo que os pais devem ter em mente, é que os seus filhos tenham e reflitam a sua própria natureza. Agora, o que significa essa palavra? Ter e refletir a sua própria natureza, a natureza dos pais. Essa palavra natureza significa índole, temperamento e caráter. Vou repetir: índole, temperamento e caráter. Então, esta é a primeira meta da paternidade, uma das primeiras metas fundamentais da paternidade: transferir a natureza dos pais em seus filhos, transferir a sua índole, o seu temperamento e o seu caráter. A segunda meta da paternidade é reproduzir o caráter dos pais em seus filhos. Vou repetir: reproduzir o caráter dos pais nos filhos. O segundo ponto fundamental da paternidade é reproduzir o caráter nos filhos, reproduzir o nosso próprio caráter em nossos filhos. Essa é outra parte que significa também imagem. O sentido completo desta palavra se refere à verdadeira natureza e caráter de alguém. Entenda, o sentido real desta palavra significa a natureza e o caráter de alguém. Então, quando Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, como em Gênesis 1:26,
Ele quis dizer que o ser humano deve ser criado de tal forma que reflita a essência e o caráter daqueles que foram a quem os gerou, os seus genitores, dos seus pais. Ele foi criado de tal forma que ele possa refletir o caráter dos seus pais. Ou seja, fomos gerados para nos parecermos com Deus, pensarmos como Ele e carregarmos as suas características. Ou seja, tal pai e tal filho. Nós fomos gerados em Deus para refletirmos a sua natureza e o seu caráter. E é essa natureza, a natureza e o caráter de Deus que nós devemos refletir na vida dos nossos filhos. Do mesmo modo, o principal intuito dos pais deve ser de querer que o filho se pareça com eles próprios, compartilhando os mesmos valores, agindo com os mesmos princípios de conduta e carregando as mesmas características. Podemos considerarmos bem-sucedidos como pais se as pessoas que conhecemos vierem até o nosso filho e disserem: você me lembra muito o seu pai. Então, o sucesso na paternidade é quando as pessoas olham para os nossos filhos e dizem a eles: você se parece muito com o seu pai, você se parece muito com a sua mãe. E a terceira e última meta da paternidade é reproduzir o comportamento dos pais nos filhos. Os pais devem ter o objetivo de reproduzir o seu próprio comportamento em seus filhos. Quando Deus criou a humanidade, um dos pontos principais da criação foi instituir que os seus filhos se parecessem e pensassem como Ele. Também como carregassem as suas características, as suas qualidades e agissem como Ele. Perceba como Deus criou a humanidade. Ele criou a humanidade com esse objetivo central. Os seus filhos iriam carregar a sua natureza e o seu caráter. Os seus filhos iriam refletir a sua imagem. E os seus filhos também carregariam as suas características e qualidades. E os filhos de Deus iriam agir como Deus. Eles carregariam essa própria natureza, a natureza de Deus. Então, eles iriam agir como Deus. Igualmente, os pais precisam prosseguir o mesmo objetivo dos atos exemplificados do Senhor para com seus filhos. De maneira ideal, os filhos devem sentir Deus em seu coração e, em seu cotidiano, responder aos chamados do Criador exatamente da mesma forma que os seus pais fizeram. Eu vou repetir aqui novamente as 3 metas fundamentais da paternidade. Meta número 1, reproduzir a natureza dos pais em seus filhos. Meta de número 2, reproduzir o caráter dos pais nos filhos. E a meta de número 3, reproduzir o comportamento dos pais nos filhos. Sabe o que isso me faz entender? Isso me faz entender que criar filhos tem a ver com ser um modelo. As crianças, elas são modeladas. E os pais são esse modelo. São modeladas, nós somos modeladores. Nós é que modelamos a natureza e o caráter dos nossos filhos. Nós somos os responsáveis por modelar os filhos. Está sobre a responsabilidade dos pais transferir natureza e caráter. Agora deixa eu falar para você algo que é de um conhecimento científico, que o caráter e a personalidade de uma pessoa, eles são formados em seus primeiros anos de vida. Exatamente isso. São nos primeiros 7 anos de vida que o caráter e a personalidade de uma pessoa são construídos. Então Deus, ele pensando nisso, ele deu a autoridade para os pais de transferir a natureza do próprio Deus na vida dos seus filhos. Então os pais, eles são modeladores, eles são capacitados para modelar os seus filhos, para trazer um modelo dos céus de comportamento, de índole, de temperamento e de caráter para a vida e para o coração dos seus filhos. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu vou criar 2 situações aqui, diferentes uma da outra. Imagine uma criança que cresça em um lar totalmente disfuncional. Um lar onde o casamento, o pai e a mãe têm um casamento bastante conturbado, uma série de dificuldades de relacionamento,
um lar onde acontecem muitas brigas, discussões, um lar que vive debaixo de uma crise financeira, muita tribulação, um lar onde a linguagem dentro da casa, a linguagem da família, é uma linguagem que gera no coração da criança medo, dúvida. A criança ela se sente rejeitada, ela sente medo, ela sofre algum tipo de violência com palavras, com gestos, com ações. Essa criança ela sofre muitas privações e a cultura dentro daquele lar não é celestial, mas ela é caída, ela é quebrada. É claro que isto não é uma regra, meus amigos. Mas precisamos entender que uma criança que cresce em um lar como esse, totalmente disfuncional e totalmente distante do padrão celestial, essa criança nos primeiros anos de vida, ela vai entender que o padrão é aquele, que a forma de se viver é aquela, que a maneira de ver o mundo é daquela forma. Ele provavelmente vai crescer, se tornar um adolescente, ele vai se tornar um homem, ele vai casar, e quando ele tiver filhos e até mesmo no seu relacionamento de casamento, ele vai reproduzir aquela mesma natureza, ou ele vai reproduzir o mesmo comportamento do seu pai ou da sua mãe em seu casamento. Ele vai reproduzir aquele modelo de casamento em seu próprio casamento. E ele também vai tratar os seus filhos da mesma forma, porque aquele é o modelo, aquilo foi o que ele recebeu, é a maneira que ele vai enxergar as coisas. Ele vai receber da parte dos seus pais índole, temperamento, caráter e comportamento, e ele vai agir daquela forma. Agora pense comigo um lar onde os padrões eles são celestiais. A palavra de Deus é a base que constrói os relacionamentos. A palavra de Deus é a base que constrói o relacionamento de matrimônio. A palavra de Deus é a base que estabelece misericórdia, estabelece graça, estabelece o amor. A palavra de Deus é o que estabelece a maneira em que os filhos são educados, são criados, são amados, são instruídos. Então, a chance dessa criança crescer tendo fundamentos sólidos no céu, na palavra de Deus, nos valores que estão no coração de Deus, ela é muito grande. E também a possibilidade dessa criança crescer, se tornar um adulto, casar, ter uma família e reproduzir aquilo que ele recebeu dos seus pais dentro deste lar, que tem como valor o céu, a palavra de Deus, a oração, o temor do Senhor, a misericórdia e a graça, a probabilidade dele reproduzir isso em sua própria família, ela é muito grande. Então nós temos aqui dois exemplos, e nós sabemos, eu e você sabemos, nós não podemos criar uma fantasia a respeito disso. Eu sempre digo que criar filhos é a maior responsabilidade que Deus nos deu como filhos de Deus. Criar filhos. E como nós falamos em Gênesis, no capítulo de número 1, o mandamento do Senhor para o homem é: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra. Deus deu esse mandamento ao homem de ser fértil, ter filhos e reproduzir a natureza do próprio Deus em seus filhos. E essa é a essência da paternidade, de ser um modelo. Os nossos filhos, eles precisam ver a realidade dos céus e conhecer o amor e a paternidade de Deus através de nós, os pais. É desta forma que Deus estabeleceu todas as coisas. Malaquias capítulo de número 4, Deus ele fala algo poderoso, e eu creio que esta palavra é para os dias de hoje. Ele diz: nos últimos dias enviarei Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com maldição. Deus ele quer restaurar a paternidade, não o paternalismo, mas ele quer restaurar a essência da paternidade, para que haja uma transferência dos valores celestiais do coração dos pais para os seus filhos, para que a família se torne o berço do poderoso avivamento que vai acontecer na terra nos próximos anos. Para que a família, que é a principal instituição que foi estabelecida pelo próprio Deus, a instituição mais poderosa estabelecida por Deus na terra, ela se torne forte e fundamentada nos valores da palavra de Deus e daquilo que está no coração do Pai para esse tempo. Meus amigos, entendam uma coisa. A
As 3 instituições mais poderosas sobre a Terra e as 3 instituições que são capazes de construir uma sociedade saudável, realmente saudável e fundamentada a partir do céu, da cultura do reino, são a família, a igreja e a escola. E estes 3 pilares da sociedade são os mais atacados nos dias de hoje. E a família é o principal de todos eles. E paternidade é a essência de todas essas coisas. Então, quando nós entendemos que nós, pais, somos um modelo para esta geração, Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele é o Deus dos nossos pais. Ele é o Deus dos nossos pais, é o que a palavra de Deus diz, é o que os israelitas falavam no deserto. Ele é o Deus dos nossos pais. Ele é a nossa herança. Ele é a nossa porção. Entenda isso. Essa transferência sobrenatural da paternidade de Deus em nosso coração e a transferência dessa paternidade para os nossos filhos é a essência para que de geração após geração o Senhor seja engrandecido sobre a terra. No Salmo de número 78 diz que os filhos da mocidade, eles são a herança do Senhor. Eles são como flechas na aljava de um guerreiro. Eles precisam ser preparados e lançados. A paternidade, ela é uma missão, meus amigos. Ser pai é uma missão. Transferir a natureza de Deus que está em nós para o coração dos nossos filhos. E isso só pode acontecer se nós entendermos a essência do céu e como Deus vê esta paternidade. Como Deus vê paternidade. Quando Deus cria o homem, Ele transfere essa essência para o coração do homem. Ele faz com que Adão entenda o seu amor. Ele faz com que Adão entenda o propósito da sua existência. Nós sabemos que a queda do homem, ela não impediu o projeto de Deus. Entenda, aquilo que Deus estabeleceu no jardim continua mais vivo do que nunca, mais poderoso do que nunca, porque foi restaurado por meio da cruz, por meio do sangue. E Jesus, ele vem com esta mensagem poderosa da paternidade de Deus. Ele vem para restaurar todas as coisas. Ele vem para trazer todas as coisas de volta para o princípio. Quando perguntado sobre divórcio, Jesus ele responde para os fariseus na época: não era assim no princípio. Não foi desta forma que Deus estabeleceu todas as coisas. Não foi desta maneira que Deus estabeleceu todas as coisas, mas Ele estabeleceu desta forma: deixará o homem pai e mãe, unir-se-á a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne e cumprirão o propósito que Deus estabeleceu para a humanidade como família. Paternidade é um assunto sério, meus amigos, e paternidade é um assunto bíblico e é um dos pilares da palavra de Deus. E nós, como pais, precisamos conhecer o coração de Deus. Precisamos entender o coração de Deus. Os nossos filhos estão famintos por conhecer Deus. Eles querem conhecer a Deus. Esta geração está faminta por Deus, meus amigos. Está faminta por Deus. Eles querem respostas. Eles estão à procura de respostas. Mas o que tem acontecido nesses dias? O que tem acontecido nesses dias é uma ruptura, uma separação. Por isso eu creio na palavra de Malaquias. Que ruptura foi essa? O conceito de paternidade tem sido destruído e bombardeado com o passar dos anos. Ele tem sido deixado de lado e considerado como algo desnecessário. Desnecessário. Hoje, e eu não estou falando que isso é uma regra, existem muitas exceções, mas não há uma transferência de valores, princípios e fundamentos do coração dos pais para com os seus filhos. Eu falava hoje com um pastor e eu disse a ele: eu sou de uma geração, eu não estou falando que a minha geração é melhor que a sua, ou melhor que as gerações passadas, ou esta geração. Não, não é isso. Eu não sou aquela pessoa que diz que a minha geração é melhor que a geração de hoje. Longe disso, longe disso. Eu não quero deixar com que o orgulho tome conta do meu coração para que eu não possa entender o que Deus quer fazer hoje. Mas eu cresci em uma geração
em que eram os pais que transferiam valores para o coração dos filhos. Por quê? Porque nós passávamos muito tempo com os nossos pais. A essência dos valores era transmitida de forma familiar, ou seja, nós convivíamos com pai, mãe, vovó, tio, tia e assim por diante. O nosso ciclo de amizade era dentro da família e nós convivíamos em família, reuniões familiares, todos se juntavam em uma grande mesa e conversávamos e contávamos histórias. Então eu cresci recebendo esses valores. É claro que não eram os valores celestiais, mas eu cresci em um contexto familiar onde a essência dos valores que eu recebi vieram de dentro da família. Hoje, e eu entendo também algumas necessidades, hoje pai e mãe trabalham muito, às vezes durante 12 horas por dia, 8 horas de trabalho, mais 2 horas de deslocamento. Alguns pais estudam, fazem cursos, trabalham muito, e os filhos, eles já muito cedo vão para a educação infantil, vão para as creches, depois para as escolas, e hoje se reduziu muito o tempo em que os pais eles estão com seus filhos. Os pais eles estão passando muito pouco tempo com seus filhos. O Instituto Barna ele fez uma pesquisa e ele diz que são estudos, existe uma pesquisa global, uma pesquisa das Américas, uma pesquisa da América Latina, mas de modo geral, de forma geral, o Instituto Barna, pesquisando milhares de pais, famílias, jovens e crianças, chegou à seguinte conclusão, que em média os pais costumam ficar 10 minutos com seus filhos por dia. E eu e você sabemos que ficando 10 minutos por dia com os nossos filhos, o nosso nível de influência será insignificante diante da realidade que eles vivem durante todo o dia e durante toda a semana. Nós sabemos que os nossos filhos passam horas na escola, em torno de 4 a 5 horas, de segunda a sexta na escola. Nós sabemos que os nossos filhos eles passam muito tempo nas redes sociais. Tirá-los das redes sociais nem sempre é a chave para solucionarmos os problemas. Eu creio que muitos pais, eles poderiam ter uma medida, ao invés de tirarem os filhos das redes sociais, conviverem mais tempo com os filhos, começarem a ter mais tempo com seus filhos. Porque se nós somos chamados para sermos modeladores, modelarmos a natureza e o caráter, a personalidade dos nossos filhos, a chave é permanecermos o máximo de tempo possível com os nossos filhos. Essa é a chave. E sabendo da nossa responsabilidade, sabendo desta missão tão nobre que é criarmos os nossos filhos, não apenas darmos vida a eles. A palavra de Deus diz em Deuteronômio, capítulo de número 6, que o mandamento mais poderoso do Senhor é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois Deus diz assim: ensinarás os teus filhos, andando pelo caminho, sentados à mesa, antes de dormir e ao levantar. Ou seja, Deus está dizendo para os filhos de Israel, e tenho certeza falando para nós nos dias de hoje, que essa transferência de valores, de natureza e de caráter, ela se dá no convívio com os filhos. Quando nós convivemos diariamente com os nossos filhos, quando nós dedicamos tempo para estar com os nossos filhos. Tem uma frase, tem um lema dos jesuítas, na época eles diziam assim: dê-me uma criança em seus 7 primeiros anos de vida e eu vos devolverei um homem. Ou seja, eles entenderam que esses 7 primeiros anos, eles são fundamentais na construção da natureza e do caráter de um indivíduo. E em Provérbios, capítulo de número 22, diz que nós devemos ensinar a criança o caminho que ela deve andar. Nós devemos ensinar a criança, na sua mais tenra idade, desde a sua infância, o caminho que ela deve andar. E esta é a chave para a transferência de valores, para a transferência de princípios e para a transferência da natureza do céu para o coração dos nossos filhos. E essa, a essência,
o coração de tudo isso, e tudo isso nós realizamos quando nós conseguimos cumprir as 3 metas fundamentais da paternidade, que é reproduzir a natureza dos pais nos filhos, reproduzir o caráter dos pais nos filhos e reproduzir o comportamento dos pais nos filhos. Essa é a chave para levantarmos uma geração que ama a Deus, que honra a Deus, que teme a Deus e que deseja servir a Deus. Por isso nós, como filhos, nós como pais, precisamos conhecer o coração de Deus profundamente. Por isso, antes de encerrar, eu quero fazer um convite para você. Eu quero fazer um convite muito especial a você. Eu quero desafiar o seu coração para buscar na palavra de Deus e conhecer o coração de Deus sobre paternidade. Aqui nesta página do Instagram e também nas próximas lives nós vamos estar continuando a falar sobre isso. Mas aqui você vai, em algumas postagens, você vai encontrar um material maravilhoso que vai trazer alguns princípios e valores muito poderosos sobre paternidade. Eu quero convidar você a mergulhar o seu coração no conhecimento desse tema, entender ainda mais profundamente este tema e entender que nós estamos modelando os nossos filhos. Eu costumo dizer que, entendendo ou não, sabendo ou não, intencionalmente ou não, nós estamos modelando os nossos filhos. A criança vê, a criança faz. Então, qual é o modelo que nós estamos transferindo para o coração dos nossos filhos? O modelo dos céus, o modelo da terra. Os princípios e os valores da palavra de Deus, aquilo que está no coração de Deus, ou os princípios e os valores desse mundo que nós sabemos está caído, falido. Quais são os valores e princípios que nós estamos transferindo para o coração dos nossos filhos neste exato momento? Existe algo que eu falo nos seminários falando sobre paternidade, pais que ativam destinos, e nós cremos nesta chave de pais que ativam o destino profético dos seus filhos. Nós cremos poderosamente nisso, numa geração de pais que vão preparar os seus filhos para transformar e impactar a terra. Serão jovens, adolescentes, crianças apaixonados por Jesus, que não vão negociar valores, que não vão negociar princípios, não vão negociar a sua herança, não vão barganhar com a sua eternidade, com a sua salvação. Eu percebo o desafio do coração de muitos pais cristãos, evangélicos e católicos, porque os filhos crescem e quando chega a uma idade, principalmente na adolescência, que é algo que nós vamos estar falando na próxima semana, quando chega na sua adolescência, os pais eles não conseguem entender o coração de seus filhos. Eles não conseguem se comunicar e se conectar com o coração dos seus filhos. E tem sido um dilema, porque a única coisa que eles conseguem ver, e chamam isso de rebeldia, teimosia, há muitas palavras usadas para isso, mas eles não conseguem enxergar o que está por detrás disso. Esse momento da adolescência, onde aquele indivíduo está transicionando, mudando de fase, e está vivendo uma nova fase, onde as coisas dentro dele estão em ebulição, as coisas estão borbulhando dentro do seu coração, um novo mundo, com muitas possibilidades, já começa a sentir um cheirinho de liberdade, e os pais, eles não conseguem entender o coração dos seus filhos adolescentes, e por não entender, eles começam a puni-los, tentam todas as formas de disciplina, todas as formas de instrução. Eu converso com alguns pais e eles dizem assim para mim: Pastor Alexandre, eu já tentei com amor, eu já tentei com misericórdia, eu já tentei com disciplina, eu já tentei com privações, eu já tirei o celular, eu já tirei todas as coisas, mas nada funciona, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como conduzir. O que acontece? Houve uma ruptura. Os corações estão desconectados, ninguém entende ninguém conhece ninguém sabe o que o outro pensa. Esta questão geracional precisa ser restaurada. Você precisa entender a linguagem do coração do seu filho adolescente, porque a eternidade está em jogo. Você precisa saber como se posicionar
diante das atitudes, o comportamento, essa ansiedade do seu coração, do coração do seu filho ou filha adolescente. É necessário compreender essa ansiedade, esse imediatismo do coração dos adolescentes. Afinal de contas, eles são de uma geração diferente da minha e da sua. Eles são de uma geração diferente. Eles são de uma geração onde todas as coisas acontecem de forma automática, de forma instantânea. Em um clique, eles têm informação. Em um clique, eles sabem de coisas que estão acontecendo no outro lado do mundo. Então nós precisamos entender o coração desta geração de adolescentes e precisamos saber como discipular o coração dos nossos filhos. Precisamos exercer estas 3 metas da paternidade, mas exercê-la de forma saudável a partir do céu, da revelação do céu, aquilo que nós recebemos do Senhor, essa transferência sobrenatural da paternidade de Deus em nossas vidas, a natureza de Deus em nós. O caráter, a índole, a personalidade, a imagem e a natureza do próprio Deus que está em nós. A nossa missão é transferir para o coração dos nossos filhos. Nós estamos modelando uma geração. Eu tenho percebido isso. Nós somos os responsáveis por modelar uma geração. Por isso, pais, mães, líderes que estão nessa live, jovens ou adolescentes que estão conosco nesta live, eu quero dizer para você, nós temos uma tarefa incrível pela frente. Nós seremos parte do maior avivamento da história da igreja. E saiba de uma coisa, esse avivamento não começará nos estádios, mas começará com as famílias, do coração dos pais para o coração dos filhos. Deus irá restaurar, irá converter o coração dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Eu gostaria de orar por você e pedir para que o Espírito Santo dê a você sabedoria e discernimento e que o Espírito Santo mova o seu coração para entender ainda mais profundamente esse tema tão relevante no reino dos céus. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus nós oramos, te dando graças, Pai. Graças porque a maneira como o Senhor fez todas as coisas foi de forma perfeita, Senhor, estratégica e poderosa. O Senhor nos criou a sua imagem e semelhança, Pai, para que nós, como pais, também transferíssemos a sua imagem e semelhança, Senhor, para o coração dos nossos filhos. Pai, eu oro para que haja uma restauração sobrenatural. Eu oro para que a manifestação, Senhor, da Tua glória venha sobre a vida de cada marido, esposa, pai, mãe, sobre o coração de cada jovem, adolescente, criança ou jovem, Pai. Mas que a Tua imagem seja restaurada na família, de forma poderosa, Senhor, e sobrenatural. A Tua palavra, Senhor, e a revelação sobrenatural da Tua palavra, Senhor, seja o fundamento, Senhor, de tudo aquilo que nós estamos construindo em família, para que a sociedade seja transformada, para que escolas, faculdades sejam impactadas, para que os nossos vizinhos e familiares sejam impactados, para que cidades, estados e nações sejam impactados com a cultura do céu na terra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Eu te dou graças porque o Senhor está restaurando a paternidade sobre a terra. Eu te dou graças porque o Senhor está cumprindo a profecia, Senhor, de Malaquias e convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Senhor, nós te damos graças em nome de Jesus, Pai. Amém e amém, Senhor. E para finalizar, eu quero deixar uma última reflexão para você. Eu sei que nós fazemos muitas coisas no reino e todas elas são necessárias. Tudo, absolutamente tudo é necessário. A obra do Senhor é maior do que nós podemos imaginar. É muito maior do que podemos imaginar. Mas eu quero também deixar isso para que você reflita e pense um pouco. Pense por alguns instantes. Ou fique refletindo sobre isso nos próximos dias. Eu sei que todo o trabalho de ação social realizado é importante, é necessário, é parte do serviço da igreja, é parte daquilo que é o papel da igreja na sociedade. Eu sei que todo o trabalho educacional que a igreja realiza, enfim, tudo, absolutamente tudo, a adoração,
o louvor, tudo aquilo que está conectado ao reino de Deus e que é o mover da igreja sobre a face da terra é fundamental, é extremamente fundamental. Mas quando nós olhamos para a realidade nos dias de hoje, nós podemos perceber que a família e revelar o coração de Deus em família, restabelecer o conceito genuíno de paternidade no seio da família. Eu não digo restituir a masculinidade, eu ouvi isso já por muitas vezes, mas eu acredito que o problema não é de masculinidade, o problema é de paternidade. Porque quem transfere masculinidade ou feminilidade para o coração do filho ou para o coração da filha é esta revelação da paternidade, é o pai. É o pai que afirma o seu filho. É ele que transfere esta revelação de quem realmente os seus filhos são. Então eu entendo com todo o meu coração, isso queima dentro do meu coração, que a paternidade precisa ser restaurada, precisa ser novamente assumida pelos pais e estabelecida no coração da família, em nome de Jesus.